Outro destaque desta segunda-feira, o portal do G1, no blog do jornalista Gerson Camarote, informa que mesmo com o racha no PSL, existe um consenso no Congresso de que a reforma da Previdência será aprovada sem novas surpresas. No entanto, parlamentares reconhecem a necessidade de blindar a agenda de qualquer tipo de turbulência. Hoje, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que a expectativa do governo é de que a votação da reforma da Previdência termine amanhã no Senado. Em entrevista, Marinho destacou a economia de quase 800 bilhões de reais em 10 anos e comentou a possibilidade de novas desidratações. Abro aspas. É possível alguma alteração, sim. Esperamos que isso não aconteça, mas pode ser que ocorra. Afinal, trata-se de votação no plenário do Senado e o Senado pode surpreender nesse aspecto. Eu espero que isso não ocorra. Fecho aspas. Essa foi a fala de Rogério Marinho. Vai lá, Constantino. Também, né? Eu acho que a questão da reforma previdenciária está bem sedimentada. Houve uma compreensão generalizada de que isso é fundamental para a sobrevivência do país, né? Se não quiserem, nem que não seja espírito público, mas pelo menos para preservar a galinha dos ovos de ouro, eles não podem sacrificar essa reforma, né? A reforma que deu, inclusive, aí o prêmio da revista Global Markets ao ministro Paulo Guedes como melhor ministro da economia do mundo. Um prêmio que eu considero merecido. Então, essa área do governo, a área econômica, né, o ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho e companhia, tem feito um trabalho muito bom e a reforma da Previdência já está no finalzinho. Eu acho que houve a campanha toda da Jovem Pan, houve um trabalho muito forte de conscientização. Isso aí seria um tiro no pé muito grande, de bazuca, de quem agora invertesse o voto e fosse contra essa reforma. Mas toda essa balbúrdia, toda essa confusão política, essa instabilidade produzida pelo próprio presidente, seus filhos e o PSL, é óbvio que pode impactar, como já dissemos antes, novos projetos, né? Porque isso vai gerando um desgaste na articulação com os parlamentares e tudo mais. Eu acho que a reforma da Previdência está salva, espero que assim seja, como o secretário Marinho disse, e acho que está. Daqui para frente que começam os problemas. Eu acharia ótimo se fosse possível blindar de fato, não só essa reforma, como a agenda toda reformista do ministro Paulo Guedes. É uma agenda muito virtuosa e é uma agenda que deveria estar acima, inclusive, de divergências ou picuinhas partidárias. É algo para o Brasil, é algo para melhorar as contas públicas, para melhorar o ambiente de negócios no país e gerar mais prosperidade. Então, isso tudo é fundamental. Eu vejo o trabalho de alguém como o ministro Paulo Guedes e sua equipe, ou então outros ministros, como a Tereza Cristina, como o Tarcísio Gomes de Freitas e o próprio Sérgio Moro, na área de segurança, e dá dó de imaginar que esses ministros, trabalhando tanto, com pautas tão boas, precisam coexistir com essa baixaria toda produzida pelo presidente, seus filhos e a turma do PSL. Né? Infelizmente, não tem jeito. Está andando em paralelo, é este o governo que, inclusive, deu autonomia e delegou poder ao Paulo Guedes e aos demais ministros, o que tem mérito ter feito isso. Né? Mas espera-se que não coloquem tudo a perder por conta dessa ambição desmedida, dessa disputa fratricida de poder e recursos dentro do PSL. Por enquanto, a reforma da Previdência está salva. O resto da agenda não sabemos, mas eu espero, para o bem do Brasil, que sim. Será que está salva, Vera? Parece estar resguardada porque os compromissos feitos para a sua votação foram de outra natureza, né? Passaram pelo Pacto Federativo, pela divisão dos recursos da seção onerosa e o governo entregou tudo aquilo que tinha prometido. Houve um adiamento até que fosse votada a questão da seção onerosa, isso foi feito na semana passada, então aparentemente o caminho está desimpedido. Mas também não é verdade que o Senado esteja totalmente aparteado da guerra fratricida do PSL. O Major Olímpio já está meio brigado ali, outros senadores saíram do partido, tem um desgaste também lá entre uma ala do partido e os filhos do presidente. Isso impacta mais diretamente a ideia de indicar Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington, né? Ela subiu no telhado indefinidamente, com a ideia de que ele vire líder, e agora ele é o líder, não se sabe até quando, do partido na Câmara. Essa história da embaixada fica em banho-maria. Então, que bom que a vítima foi essa,
a sua indicação para a embaixada e não a reforma da Previdência. Quanto à possibilidade de haver outras reformas ainda em 2019, Vitor, vai se tornando pouco provável que a gente tenha reformas aprovadas. Pode até ter emendas constitucionais, um esforço para se votar emendas, mas uma PEC que é chamada de PEC emergencial, que pouco tem a ver com uma reforma estrutural, que é uma PEC para permitir gatilhos dos quais você não infrinja a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e não fira o teto de gastos do setor público. Então, é uma tentativa do governo de evitar cometer crime de responsabilidade fiscal lá adiante, diante do teto que é muito estrito e uma regra de ouro que esse ano já precisou de uma exceção para não ser ferida. É a única PEC que eu acho que ainda tem chance de tramitar nesse ano, mas olha, para ser aprovada, o governo vai ter que pôr a bola no chão. O seu articulador político, o General Ramos, com quem eu conversei nos últimos 3 dias, me parece alguém muito disposto a atuar, mas primeiro, ele é um militar, não é um político. Segundo, ele precisa ter carta branca para atuar, ele não pode atuar e depois o Bolsonaro vir desautorizá-lo. E terceiro, para que qualquer coisa tenha chance de prosperar, o partido do presidente não pode estar essa barafunda que ele está. Então, para esta outra PEC, que é importante, vai precisar os ânimos, sim. Josias. Há muitos atores preocupados em evitar que a insanidade que tomou conta do PSL contamine a conclusão dessa votação da reforma da Previdência. Há riscos calculados, mas eles não são inexistentes, e o articulador político do governo, o General Ramos, devia estar ligando para senadores para evitar esse risco e não tentando apagar incêndio de PSL, votação de projeto na Câmara. E entre esses atores que estão tentando evitar o pior está o Rogério Marinho. Mas há uma preocupação grande também, acho que é maior do que a preocupação relacionada à Previdência, com as outras reformas que estão escorrendo perigosamente para o calendário do ano que vem, que é um ano eleitoral. Essa crise do PSL permitiu que o Rodrigo Maia fizesse hoje, novamente, a pose preferida dele, que é a pose de líder das reformas. Ele foi hoje à Câmara, o Rodrigo Maia, em plena segunda-feira, especialmente para subir no caixote ali e dizer que essa crise do PSL não é um problema da Câmara, que a Câmara tem uma maioria a favor da agenda de modernização do Estado, uma maioria que, segundo ele, independe do fato de o governo do Bolsonaro dispor ou não de uma base de apoio congressual. O que o Rodrigo Maia está dizendo, com outras palavras, é que o Congresso caminha a despeito do governo. E aí, do outro lado do mundo, o Bolsonaro disse lá meia dúzia de palavras sobre a crise e com as declarações dele, o presidente mostrou que não tirou os sapatos apenas do solo brasileiro, no instante em que ele embarcou lá para o Japão. Ele tirou os pés da própria realidade. Ele disse lá em Tóquio que não tem crise nenhuma, que o que há no PSL é uma ferida que vai cicatrizar naturalmente. E ele, escravo dos seus raciocínios binários, o Bolsonaro disse aquela frase de que o bem vencerá o mal. O bem, evidentemente, é ele, o bem são os filhos dele. E o curioso é que o Bolsonaro, lá do outro lado do mundo, ele começa a enxergar defeitos onde ele só via virtudes. Agora o novo já não é tão virtuoso, porque ele se queixou de que a maioria do PSL é nova na política, é novato que chega e acha que sabe tudo. Aí ele lembra que passou 28 anos na Câmara e enaltece o fato de ser um membro da velha política, embora ele não se apresente assim. Aí disse, eu tive problemas lá dentro, mas sem chegar a esse nível de um parlamentar que usa um linguajar que nunca vi em lugar nenhum. O Bolsonaro falando um negócio desse, parece uma piada. Ele, evidentemente, se referia ao delegado Valdir, que o chamou de vagabundo. Eu me lembro que o próprio Bolsonaro chamou o então presidente Fernando Henrique de vagabundo, mas pior do que isso, ele chamou o Dom Paulo Evaristo Arnes, numa época em que era arcebispo de São Paulo, de vagabundo também. O Fernando Henrique tinha nomeado um militar com histórico de passagem pelos porões da ditadura para a área de direitos humanos, e o Dom Paulo ficou contra, e o Bolsonaro chamou de vagabundo lá, o Dom Paulo, sendo ele católico, né? Então, acho que o Bolsonaro tinha que esquecer o passado, olhar um pouco para frente, para facilitar a vida de quem está interessado realmente em aprovar as reformas. Constantino. Não, é bem lembrado esse negócio, porque só uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte internauta,
o delegado Valdir chamou o presidente da República de vagabundo, enquanto que a Joyce Hasselmann insinuou que alguns ali, entre eles o assessor da presidência, seriam homossexuais enrustidos. E a reação a Joyce é esse ataque baixo todo que estamos vendo, essa mobilização inteira da tal milícia virtual, né? E sendo que ela, inclusive, protegeu, blindou o presidente de críticas, enquanto que o delegado Valdir passou relativamente ileso, imune a esses ataques. Ou seja, isso mostra as prioridades da milícia bolsonarista, ou no mínimo quem a controla.